Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o programa Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos praticamente já na segunda metade do mês de maio, o mês 5 de 2019. Daqui a pouco, mês que vem, já na metade do ano. Então, é importante que você sempre busque realizar as suas atividades, realizar os seus sonhos, ter sonhos, que é mais importante é ter sonhos também, sonhos para serem realizados. Bom, no começo do programa, vamos a um espaço que estamos querendo aqui, que é por um conselho que defenda a profissão contábil, uma coisa importante. Então, esse espaço que nós, a partir de agora, estamos querendo no programa, que esse é um ano de eleição num conselho também fundamental para o desenvolvimento do país, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Vamos ao espaço, então, por um conselho que defenda a profissão contábil. Bom, e nesse espaço no programa, nós estamos recebendo aqui o Salésio D'Agostin. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Um espaço aí fantástico, né, que vai mexer muito com a área da contabilidade, né? E também junto com o Salésio, o Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, né? Prazer em todo Esse espaço que eu tenho a certeza que vai movimentar, sobretudo a área da contabilidade, que é uma área fundamental para o desenvolvimento das empresas, né? Para a consolidação de digamos assim, um segmento empresarial forte e eficiente que traga contribuições para o desenvolvimento do país. Salésio, por que vocês estão participando novamente das eleições do Conselho Regional da Contabilidade aqui no Estado? Muito bem. Contadores, técnicos em contabilidades, mais uma vez, em novembro, estamos colocando os nossos nomes para disputa para o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Você sabe muito bem que o Estado colocou à disposição das profissões liberais 2 órgãos. Um órgão que é para defender o campo profissional e um outro órgão que é para defender o profissional. Ora, o órgão que é para defender o campo profissional, que é aquele órgão que protege os profissionais para que leigos não interfiram nas nossas áreas, aquele órgão que protege a profissão para que a sociedade fique protegida naquele trabalho qualificado que o contador e o técnico desenvolvem, é o Conselho de Contabilidade. Então, esse órgão, ele tem uma função específica, é fazer com que este campo seja desenvolvido pelos profissionais qualificados, seja ele ético ou tecnicamente, que não deixa intrusos intervir na nossa área. Só que este Conselho de Contabilidade, ele não desenvolve o trabalho que o Estado deu a ele as suas atribuições. Ele simplesmente quer substituir um trabalho que o sindicato desenvolve. Veja bem, o sindicato protege o profissional, defende o profissional e coloca à disposição suprimento das suas necessidades. Função de quem? Do sindicato. E o conselho tem que proteger o profissional. O profissional tem que estar seguro no exercício da sua atividade, tem que saber que está sendo o quê? Vigiado pelo Estado para que ele possa desenvolver seu trabalho com independência, o trabalho com segurança. E como o Conselho não vem desenvolvendo isso e nunca desenvolveu, porque o Conselho não protege o campo profissional, mais uma vez nós estamos disputando o Conselho para contribuir para a valorização da profissão. E é isso que nós precisamos. E é por isso que nós estamos mais uma vez participando do CRC para ver de vez por todas a valorização da profissão. Nós não somos valorizados. A sociedade não valoriza os trabalhos, as informações que a contabilidade gera, porque ela é executada por leigos, por omissão do nosso Conselho de Contabilidade. Nós, dentro do Conselho de Contabilidade, vamos desenvolver um trabalho ou participar da discussão de trabalho daquilo que efetivamente o Conselho tem que desenvolver. E é isso, Silvio, que nós estamos. Porque nós estamos participando. Nós queremos um conselho ativo no seu campo de atividade. Queremos um conselho ativo na proteção da profissão. Nós queremos um conselho ativo naquilo que ele tem que executar. Perfeito. Cristiano, uma coisa, já que vocês estão nessa chapa de oposição ao Conselho Regional de Contabilidade, significa dizer, né, naturalmente, isso aí é uma dedução clara, que a atual direção, quer dizer, o atual conselho, como ele vem sendo desenvolvido,
o trabalho dentro do Conselho não está satisfazendo o profissional. Então, Silvio, isso é muito recorrente na nossa classe, nós conversamos com muitos contadores e a grande maioria, ela demonstra assim, uma insatisfação com o que vem sendo apresentado assim, pelo Conselho. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje que está sendo um pouco desvirtuada essa função. Está sendo colocado muita questão de congressos, eventos, reuniões, enquanto, na verdade, a fiscalização, o registro profissional, aquele controle dos responsáveis pelas contabilidades, eles estão sendo postos de lado. Então, o que a gente precisa? Na verdade, a gente precisa de uma mudança, né? A gente quer, como classe, um conselho forte, unido e representativo, só que nós não temos voz. Hoje nós precisamos de uma oposição. O conselho hoje ele é composto simplesmente de situação. Nada se opõe a isso. Ou seja, todos os assuntos que são levados, eles são votados livremente. E mais, não se tem a preocupação da informação aos profissionais. Os profissionais eles estão simplesmente presentes nas suas atividades, assoberbados com as inúmeras obrigações que existem e eles, na verdade, eles não conseguem estar também participando mais efetivamente do Conselho. Então, isso é uma luta, assim, muito grande e uma reclamação muito grande. E uma luta de anos. Pelo que eu acompanho, o Conselho de Contabilidade aqui no Rio Grande do Sul vem sendo administrado por uma mesma corrente há muitos anos, eu diria até décadas, pelo que eu imagino. Então, assim como aconteceu no país, que houve uma quebra de paradigma, né, depois de quase 20 anos de uma mesma ideologia, eu acho que é isso que está precisando do Conselho, é ou não é? Perfeito, Silvio. O que acontece? Hoje a gente tem, na verdade, praticamente uma questão hereditária lá. Um passa para o outro e sempre se perpetuam os mesmos no poder. E, na verdade, não se oxigena. Isso aí. Sempre é a mesma voz que tem lá dentro. Então, a chapa que a gente está lançando, na verdade, ela vem para suprir essas lacunas e esse desejo que muitos profissionais hoje eles têm, só que eles acabam não conseguindo sair dessa perpetuação no poder. Claro. E acaba que nós não temos voz lá. É difícil tu ter voz lá dentro nesse sentido. Então, hoje em dia, o que acontece? O papel do Conselho é praticamente como um de associação. A gente não tem, digamos, um conselho forte, um conselho que defenda, que nos proteja. A maioria dos contadores sequer entende a função do Conselho de Contabilidade. Simplesmente sabe que tem ali uma obrigação que é pagar a anuidade e cai por terra essa situação. E a questão de buscar as prerrogativas, a defesa da contabilidade, a gente não vê. E, efetivamente, perfeito, a gente não vê isso. Bom, naturalmente que essa chapa, né, o Salésio, ela tem um propósito, né, que é um propósito que é mudar a forma de atuação do Conselho. Como é que vocês estão preparando, assim, o trabalho institucional dentro de uma instituição que é uma instituição, digamos assim, já que uma tradição muito grande, né, consolidada e que desenvolve um trabalho fundamental para a economia? O fato todo é o seguinte, às vezes nos perguntam, mas como é que vocês vão defender isso? É simplesmente aplicando a lei. Porque em 1946, quando o Estado criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, isso lá no artigo 1º do Decreto-Lei 92/95, disse lá no seu artigo 2º que o Conselho tem por função fiscalizar o exercício da profissão contábil. Ora, então a função do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão contábil. E quando o Estado disse fiscalizar o exercício da profissão contábil, ele não disse fiscalizar somente o profissional, é fiscalizar as atividades que o profissional desenvolve, fiscalizar as atividades para verificar que se leigos não estão atuando, tudo isso para a proteção da sociedade. Aí o Estado o que é que disse? Ele disse assim, olha, para o Conselho fiscalizar a atividade, ele tem que, primeiro, habilitar os profissionais. Isso está lá no artigo 12. Por que isso? Porque o Conselho tem que saber quem são realmente os profissionais habilitados. Depois ele diz mais, olha, também para facilitar a fiscalização, o Conselho tem que manter o controle profissional para saber quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas. Isso está previsto lá no artigo 15.
Olha, sequer o Conselho tem esse controle profissional. Qualquer problema que acontece com qualquer empresa, o Conselho não sabe quem é o contador daquela empresa para poder chamá-lo para verificar o porquê está acontecendo as coisas. E tem mais uma, também a lei diz, para você fiscalizar o exercício da profissão, você tem que obrigar o profissional a declarar a categoria profissional de contador ou técnico nos trabalhos realizados e nas propagandas que forem executadas. Então, isso a lei estabelece. São funções com o objetivo de fiscalizar, não são acessórios, não são coisas executadas sem um objetivo especial, objetivo próprio. E em 2010, através da Lei 12.249, o Estado acrescentou outras atribuições também para facilitar o exercício da profissão. E disse, olha, Conselho, para facilitar a fiscalização, você regula os princípios contábeis, você regula o exame de suficiência, você regula o cadastro das qualificações técnicas, você regula os programas de educação continuada e você também pode emitir as normas de natureza técnica e profissional. Mas tudo isso com um único objetivo, fiscalizar, proteger, dar segurança ao profissional. Não são atividades independentes. Atividade independente não existe no Conselho. O Conselho é uma autarquia federal, é um órgão público, ele tem que cumprir a lei. Todas essas atividades é para proteger você, contador, é para proteger você, técnico de contabilidade, para que você saiba que está fazendo o seu trabalho com independência e que o patrão e que seu empregador não diga o que você tem que fazer. É o Estado lhe protegendo, é o Estado dizendo, nós precisamos dessas informações para gerar riqueza, precisamos dessas informações para produzir, para nos integrar, para realizar negócios. E essas informações são informações importantes, são informações sociais, são informações de interesse social. É por isso que o contador e o técnico têm que estar protegidos no exercício da sua atividade. E o Conselho é esse órgão. E nós queremos que esse Conselho cumpra com a sua obrigação. Como é que nós vamos fazer? Aplicar a lei. O Estado tem que estar acima dos interesses particulares. E é isso que nós vamos defender lá dentro do Conselho, senhor Silvio. Muito bem. Um minutinho, Cristiano, assim, vocês vão ter um trabalho muito grande agora, que a Saecampo convenceu os profissionais, isso é importante, né? Fazer com que ele tenha uma sensibilidade para essa nova proposta de vocês. Isso, com certeza. É um desafio, né, Silvio? É um desafio grande. Porque, assim, como é uma oposição, a gente está querendo renovar, oxigenar, a gente, na verdade, está tentando buscar profissionais com bastante experiência, que é no caso do Salésio, pessoal novo que está vindo aí, como eu e alguns outros colegas, claro. Exatamente, que a gente, na verdade, tem sentido muitas dificuldades, assim, porque a contabilidade, ela sofreu uma mudança, né? A tecnologia está inserida. Hoje a gente tem outras situações em que ajudam e também elas tomam um pouco de tempo. Muito bem. Então, o Conselho ele tem que estar oxigenado e a gente tem que chegar atender essas novas exigências. Exatamente, essas novas exigências, os novos profissionais que hoje eles estão, na verdade, assim, extremamente insatisfeitos. E necessitando exatamente desses instrumentos. Né? Cristiano, obrigado pela tua presença. Salésio também. Nesse espaço aqui que nós estamos criando, que é por um conselho que defenda a profissão contábil. Olá! Em maio, comemoramos o fim da escravidão no país. Viver escravo no labor é cruel, mas há outro tipo de escravidão que nos atormenta e infelicita, a escravidão mental. Sim, quando, por exemplo, vivemos submissos a verdades que construímos ao longo do tempo e que em nada nos edificam para ter uma vida abundante e próspera. Por isso temos de nos repensar, rever pensamentos, atitudes, ações e decisões que unicamente nos limitam e restringem. Essa é mais resistente das escravidões. A transformação, a reforma são necessárias às nações, mas também em nós mesmos. Se você se mantém fiel ao que fez até agora, irá sempre ancorar no mesmo porto. Seja ousado, seja humilde, se reinvente e logo, logo irá comemorar os resultados dessa atitude. Boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para a IES Manutenção Predial. Ela executa serviços corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contrato de manutenção global. Então, o telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. E Cooperpua, crédito cooperativo, né, para municipários aqui de Porto Alegre, sede própria na Alberto Bins 325, no andar, telefone da Cooperpua 3284-2600. Eu e o Vilmar Govinates, que estamos recebendo aqui no estúdio, Dr. Carlos Biderman. Biderman, muito prazer em tê-lo aqui, além de grande empresário, de consultor empresarial, presidente do nosso Conselho Deliberativo da Nação Gremista, do nosso Grêmio Futebol Porto Alegre. Carlinhos, obrigado pela tua presença. Hoje aqui no estúdio, o convite, obrigado. Hoje aqui no estúdio, prazer estar com vocês. Carlos, nós temos uma série de assuntos aí, mas claro que nós temos uma expectativa muito grande em relação ao governo Bolsonaro, que veio quebrar um paradigma que levou esse país nesse brejo que nós estamos aí. Como é que está a tua expectativa neste momento para o governo Bolsonaro? Olha, Silvio, a expectativa segue sendo positiva, né? Porém, obviamente que a comunicação, que é um aspecto extremamente importante de qualquer entidade, especialmente do governo federal, é que vem pecando, né? Ou seja, essas comunicações, os twitters, enfim, que tem atrapalhado o processo, mas o direcionamento geral, ele de maneira geral dentro da Constituição, ele é bom, né? Ou seja, as coisas que estão acontecendo na economia, não na velocidade que nós gostaríamos, todo o processo de desburocratização, simplificação, redução de cargos de confiança, redução da legislação infraconstitucional, todo o processo que envolve a liberdade econômica nesse decreto recente, são coisas muito boas, né? Que não produzem efeito a curtíssimo prazo, mas vão produzir efeito a médio e longo prazo. Então, acho que nós temos uma chance de ouro de fazer esse país efetivamente melhor. Agora, eu acho que a sociedade como um todo tem que colaborar e ajudar. Eu acho que os agentes econômicos, agentes políticos, especialmente a mídia, tem feito um trabalho contra, vamos dizer assim, o Brasil, e não contra o governo Bolsonaro, contra o Brasil, que tem prejudicado muito o andamento das questões. Então, eu acho que é hora do Brasil se unir, dar as mãos e vamos lá, vamos trabalhar junto pelo Brasil. Agora, esse jogo, todo mundo querendo destruir tudo que está sendo feito, qualquer proposta é ridicularizada, qualquer situação se pinça um ponto específico para criticar e destruir, aí vai destruir mesmo, tá certo? Então, esse para mim é o ponto mais importante desse processo como um todo. Pedro, eu vou fazer uma brincadeira, me permite? Pois não, claro. Eu gosto de viver perigosamente. Então, como eu estou lá, dois gremistas, né? Vou dizer, pô, um prazer te conhecer. Eu adoro brincadeira, mas eu posso brincar também. E dizer que nem todo mundo é perfeito, né? Mas essas brincadeiras à parte, é uma satisfação te conhecer. Inclusive, já conheci o seu pai, o grande Anton Carl Biderman, né? O grande atleta, além de ser um grande empresário. E o fruto não fica longe do pé. Não, de forma alguma, absolutamente. E o senhor, como consultor empresarial, ontem nós vimos todas essas manifestações aí dos estudantes, etc., estava meio miscigenado aí de manifestação política com a verdadeira causa que seria o objeto da manifestação, que seria lá a questão dos ditos cortes aí nas verbas da educação. Mas, Biderman, a gente vendo tudo isso que está acontecendo na educação e a gente sabendo que o que gera empregos são os postos de trabalho, seja na indústria, seja no comércio, será que o nosso estudante está sendo preparado, está se preparando para ser empresário?
Essa resposta é muito simples. Não. Não Evidente está. que não. Evidente que não. Acho que é um desvirtuamento da função da educação no Brasil, e eu acho que de uma certa forma fora do Brasil também, as pessoas não são mais preparadas para competir. Eu falavas um pouco do meu pai, essa educação que tive de casa, né? Eu ouvia muito ele. Pois é, a gente, espero que ainda continue ouvindo, porque ele já está aí. Agora tem que ouvir o filho também, né? Tem que ouvir o filho agora. Mas você me ensinou que a vida é uma competição, e o esporte traz isso na gente. Hoje a gente não compete mais, as pessoas que não praticam esporte vão começar a competir quando entram no mercado de trabalho. Então a vida é aquilo lá, então passa lá, nos colégios não tem mais classificação, porque, enfim, não vamos tolher o aluno que não é bom, mas valorizar os bons é uma forma de estimular aqueles que não são a buscar e correr atrás do sucesso. Eu, quando tive no meu primário, tinha lá primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, ganhava medalhinha, e eu lutava por aquela medalha para ser o melhor da aula, às vezes conseguia, às vezes não e tal, mas começou a competir com 5, 6 anos de idade, e a vida é assim, isso não é demérito para ninguém, isso é a busca do sucesso. E hoje a educação, de maneira geral, ela peca na sua origem porque ela não trata a competição, não prepara os indivíduos para a competição, para a vida. E a vida é uma eterna competição em qualquer atividade, tá certo? Então, quando esses jovens chegam, enfim, sei lá, com um arcabouço intelectual tido como razoável, que na verdade não é, né? Tido como razoável, chegam nas empresas, começam a enfrentar uma disputa por uma posição, se apavoram e afundam. Desafios. E afundam. Então, essa disputa pelas verbas é uma disputa meio, vamos dizer assim, anacrônica, porque o que acontece? Quer dizer, as universidades se acostumaram a gastar muito e mal, com altos salários, com políticas, enfim, um desperdício que a gente sabe que existe, muito foi cortado no governo PT, isso não se diz, mas o governo PT cortou demais as verbas de educação. Cortou até mais do que o Bolsonaro. Então, é o ajuste que a sociedade toda está fazendo. Então, acho que as pessoas têm que parar, pensar, refletir e vamos trabalhar com o que nós temos, vamos produzir. E muitas vezes se produz mais dentro da escassez do que dentro da abundância. A abundância gera desperdício, gera ineficiência. Então, poxa, o que tem que fazer para viver melhor e trabalhar melhor e produzir mais resultados com a verba que eu tenho? Essa é a resposta que tem que ser dada. O Brasil não tem mais recursos, precisa cortar. Agora, o que eu acho que talvez não tenha sido oportuno é essa discussão nesse momento, quando tem uma discussão maior e mais relevante, que é a reforma da Previdência. Exatamente. E essa sim muda a vida do país, tá certo? Então, os cortes que tem que decorrer a partir, além de reduzir custo com a Previdência, a redução dos outros cortes, de uma maneira geral, são secundários a partir da reforma da Previdência. Então, eu acho que essa proposta foi colocada num momento inadequado e virou o foco da semana. Na verdade, essa reforma da Previdência, tem muita gente que acha, o governo aposta que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, mas vai ajudar a resolver grande parte dos problemas do país. Né? E não resolve do dia para a noite, tá certo? Sim, claro, isso é uma coisa de um processo todo, né? Melhora das contas públicas. Espero que aconteça e que essa redução de gastos, vamos dizer assim, não gere outros desperdícios, tá certo? A gente está circulando na internet, todos devem ter recebido, a folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul, quando se vê aquela lista de salários com pessoas recebendo R$120 mil por mês aposentados, e olha na lista lá dos 50, dos 100 maiores salários aqui do Rio Grande do Sul, quantos ativos e quantos inativos tem? Deve ter 10%, eu não fiz a conta, mas deve ter no máximo 10% de ativos. E uma coisa também, assim, caras que se aposentaram com 50 anos de idade, até menos. Até menos. Que vão ficar ganhando 40 anos, mais ou menos, no mínimo 40 anos esse. Então, acho que cabe sim essa questão do direito adquirido. Tem um amigo que diz que são muito mais privilégios concedidos do que direitos adquiridos. Claro que são. Então, tem que questionar isso com profundidade e até fazer uma auditoria das vantagens que foram concedidas ao longo do tempo, se elas são efetivamente legítimas e se foram dadas corretamente e calculadas corretamente. A gente sabe disso. Você vai fazer qualquer conta de valor, provavelmente tem muito erro ali que vai se acumulando, vai ficando, e a gente sabe que no Estado as coisas funcionam assim. Exatamente. Então, essa redução, espero que essa redução de custo que vai acontecer com a Previdência não gere mais desperdício. E o custo Brasil? A gente sempre fala que o custo Brasil é muito elevado, tanto na parte trabalhista quanto na parte tributária. Então, claro, na parte trabalhista já houve algum ajuste com a Lei 13.363, que é da reforma da Previdência. Mas há também... Reforma trabalhista. É, a parte trabalhista, não é? Mas aquele ajuste ali foi feito mais em relação aos riscos de passivos trabalhistas do que realmente custo efetivo mês a mês.
não é? Quase que diário. Agora, passada a reforma da Previdência, o que o senhor entende dessa questão assim de atacar esse custo do Brasil? Eu acho fundamental, acho que isso é óbvio, né? Que, vamos dizer assim, a redução de custo do Brasil é absolutamente necessária. Um dos problemas da inserção do Brasil no mercado internacional é o custo interno. Tá? Por que o Brasil tem uma baixa exposição ao mercado internacional? Por que as exportações são tão baixas e as importações, especialmente as importações, são baixas também? Porque o custo é muito alto, o custo de infraestrutura, o custo tributário, e se exporta tributo no país. A reforma tributária, o senhor entende que é uma necessidade também? Eu não tenho dúvida premente? disso, eu não tenho dúvida disso. De duas formas. Primeiro, a redução da carga e, segundo, a simplificação do processo. Né? Hoje, o próprio PwC, enfim, sou sócio aposentado, fez um estudo que tem sido muito usado nesses debates sobre esse tema, que cada empresa gasta em média 2.600 horas mês em termos de só cálculos de apuração de tributos. Eu diria que hoje é impossível, praticamente impossível, uma empresa grande calcular corretamente todos os seus tributos, dadas as dificuldades de entendimento, dúvidas que existem sobre o processo. Fora as questões judiciais que andam, que a gente não sabe se uma decisão uma hora para cá, outra para lá, incide isso, incide aquilo, a discussão talvez mais relevante seja a questão do PIS e COFINS, ICMS, sobre PIS e COFINS sobre ICMS. Então, a gente não sabe como fazer, as empresas não sabem como tratar esses temas. Então, o tempo que se gasta, o valor que se gasta para calcular e apurar o que deve ser pago, e se calcula errado, tá certo? Esse tempo é só para calcular. Só para calcular. Então, se houvesse uma simplificação, eu sou favorável à ideia do imposto único, que foi proposto pelo Flávio Rocha alguns anos atrás, que foi ridicularizado. Acho que é do tempo ainda do deputado Luiz Roberto Ponte, né? Sim, ele foi um pioneiro, defensor árduo. Congresso. Eu tive algumas conversas com ele sobre esse tema e concordava com a ideia no conceito. Claro, depois teria que ver como funcionaria o modelo de transição. Mas eu acho que nós precisamos urgentemente reduzir, simplificar em primeiríssimo lugar e depois fazer uma redução paulatina da carga tributária do Brasil, para que o Brasil possa efetivamente se inserir no mercado internacional e não ficar aqui como uma ilha, né? Aliás, porque no mercado internacional não temos mais do que 1, pouco por cento entre somando importação com exportação, que é muito baixo em relação ao potencial do Brasil. Carlos, um minuto para assim, a expectativa ainda é positiva em relação ao governo Bolsonaro para este ano? Eu acho que sim, eu acho que à medida que alguém tem que chegar no presidente e dizer, olha, cara, fala menos, e dá uma estratégia de comunicação, governa mais. Conteúdo e na forma. Porque o conceito macro está correto, Silvio. O problema é a operação de dia a dia que atrapalha demais. E é o seguinte, ele é capitão, eu sempre brinco, ele é capitão, tem 2 generais do lado dele, assim, o general tem que enquadrar, vem cá, tu é capitão, agora vamos fazer como nas Forças Armadas, tu vai obedecer. Mas não te esquece que o presidente é o chefe maior das Forças Armadas. Então... É uma confusão, né? Carlos, obrigado pela tua presença aqui. Para finalizar, assim, nosso Grêmio, como é que está? Nosso Grêmio muito bem, muito tranquilo. O Grêmio vive uma paz política, uma constância de melhorias, vamos dizer assim, dentro do processo administrativo financeiro. Então, a governança indo bem, a estrutura do clube muito arrumada, né? Essa semana ainda havia o clube escolhido no Brasil com melhor gestão financeira, né? A consequência disso é sucesso no campo, tá certo? Então, isso não garante nenhum título, mas garante a presença permanente disputando títulos importantes. Então, eu acho que... E muito cuidado para não destruir o que está sendo feito agora, tá certo? Então, o meu trabalho agora como presidente do Conselho é justamente trabalhar para preservar essa construção política que se fez para, vamos dizer assim, e preservar esse modelo, né? O foco esse ano é esse. Nossa Economia e Desenvolvimento conversou aqui com Carlos Biderman, empresário, né, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, e um homem que sabe mais ou menos quase tudo, né, o Biderman, não vou dizer tudo, né, sobre a economia brasileira. Muito pouco. E que tem essa visão aí maravilhosa. Biderman, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha com Nossa Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui no programa Economia e Desenvolvimento, falando sobre seus direitos. E hoje falaremos sobre a terceirização. A reforma que foi feita em 2017, a promulgação dessa lei de março de 2017 e os seus impactos hoje, passados quase 2 anos, 1 ano e meio. Vamos ver o que aconteceu no cenário atual. Bom, a terceirização, quando começou, originava e destinava-se para os serviços meios, atividades meios. As atividades fins não eram abarcadas pela terceirização. O que é a terceirização? A terceirização é um tomador de serviço, uma empresa, por exemplo, um órgão público, um hospital, um banco, um prestador de serviço, que seria aí a empresa, essa que se contrata e presta o serviço a esse tomador de serviço, e o empregado. Nessa triologia, nessa pirâmide aí, temos o empregado como a parte mais fragilizada na origem que era a terceirização, que era para os serviços meios. Hoje, com a terceirização, também está ocorrendo a terceirização das atividades fins. Esse que é o problema. Porque passados quase 2 anos dessa lei, o que tem ocorrendo? O que vem acontecendo no cenário jurídico? Outrora, apenas serviços de zeladoria, portaria, limpeza ingressavam com demandas na justiça reclamando créditos e verbas trabalhistas, pois as empresas, as terceirizadas, não pagavam as verbas trabalhistas, fechavam por problemas financeiros, por falta de pagamento pelos entes públicos, empresas públicas, isso acarretava no não pagamento ao empregado. E aí, como a parte mais fragilizada, acabava sofrendo aí o revés todo dessa fragilidade de economia. Então, o que se fazia? Se fazia um ingresso da justiça cobrando do tomador de serviço e do prestador de serviço. Então, o empregado cobrava, além de cobrar da empresa terceirizada, cobrava do ente tomador de serviço. Com a alteração da lei, ocorreu 2 coisas. Uma, não mais só a atividade meio, mas a atividade fim também foi prevista para a terceirização. Então, hoje, o que se tem? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, cobrando na justiça direitos trabalhistas porque não estão recebendo. As empresas fecham, as empresas passam por dificuldades financeiras e não tem como pagar esses profissionais, que são profissionais com padrão de vida maior, salários mais altos do que outrora eram os servidores, os empregados de atividade meio, zeladoria, portaria, serviço de limpeza. Então, passado esse tempo de terceirização, o que ocorreu? Não ocorreu o aumento ou a diminuição dos direitos referente ao empregado. Não, muito pelo contrário. Aumentou, sim, a inadimplência, agora para essas pessoas que têm um cargo um pouco mais elevado, com a autorização da lei que flexibilizou. O que ocorre? Que na justiça foi reformado que o projeto da lei previa que não poderia ser ajuizado ou cobrado do tomador. Exemplo, o ente público, a empresa, o banco não poderia ser cobrado. Só que no judiciário, a jurisprudência entendeu, viu que isso estava dando problemas e aí acabou não aplicando essa parte da lei. E hoje, sim, o empregado, quando se defronta com essa situação de inadimplemento, de inadimplência no seu pagamento, pode acionar tanto a empresa, prestadora de serviço, como o tomador de serviço. Então, ingresse sempre contra os dois na Justiça do Trabalho para ter garantido aí as suas verbas trabalhistas, que direito seu é. Muito obrigado e até a próxima. Bem-vindos ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge. É muito prazeroso estar aqui com vocês e contar com a sua audiência. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Turpax, agência de turismo, e Ponto das Cucas, que fica ali na RS 239, em Araricá, e também Noemi Aluguéis. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1958. Nasceu em Piracanjuba, em Goiás.
E hoje ele vive, ele mora e tem um cargo muito importante aqui em Porto Alegre. Ele foi vereador de 2000 a 2012, depois se tornou vice-prefeito na época Fortunati e hoje é deputado estadual. Deputado atuante, por isso que eu o trouxe aqui para entrevistá-lo. O nome dele é Sebastião Araújo Melo. De Araújo Melo. Sejas bem-vindo aqui, deputado Sebastião Melo. Olha, Jorge, que alegria. Eu estava dizendo para o Gustavo, na vinda para cá, que são daquelas entrevistas que a gente tem gosto de participar. E aqui eu quero fazer um depoimento em primeiro lugar. O Jorge, de entrevistado, virou entrevistador. Veja a competência. E dizer que é com muita alegria, porque tu tem um olhar muito especial para os que mais precisam, Jorge. E eu sempre acho que a maior obra de todos nós, vida pública, de quem tem espaço, né, em qualquer área e na comunicação delas, é inaugurar pessoas. Então, com alegria estou aqui. Tá? Nasci em Piracanjuba, sou goiano de nascimento, gaúcho de coração e Porto Alegre por adoção. Me honrou muito ter levado o meu livro Meu Nome é Jorge, a sua mãe. A mãe Maria José de Melo. Né? Sabe que... Autografado. Que hoje, geralmente, o povo tem uma visão dos políticos. E eu trouxe aqui, porque nunca me esqueço, e às vezes nós temos memória curta. Aquele dia que caiu o maior temporal na cidade de Porto Alegre. Estava lá ele, Sebastião Melo, nas ruas, ajudando as equipes de resgate, saindo da sua casa para ajudar a população. E tu tens essa visão de ajudar a população e não estar representando aquele que votaste em ti, apenas de tribuna, mas nas comissões, nos projetos e nos requerimentos. Eu digo o seguinte, precisamos repensar o Banrisul e mais política de Estado? Veja bem, agora recentemente houve aí um pronunciamento seu referente ao diretor, o presidente do Banrisul ganhar mais de 100 mil reais. Estamos vivendo um Estado quebrado, de 10 anos para cá, 99 bilhões só na Previdência Pública, prejuízo enorme. Sim. E não assume nenhum governo que tenha plano para o futuro do nosso Estado. Eu pergunto, isso é um efeito cascata, realmente. Diretores, sim, subsidiárias, sim, que são várias. Sim. Né? Sim. Seus conselheiros, o que o deputado tem a dizer sobre isso? Jorge, primeiro acho que tem duas coisas que têm matado o nosso país. Corrupção de um lado e ineficiência de gestão administrativa do outro, né? Se tu olha para os estados brasileiros, tu vai ver obras inacabadas, dinheiro passando pelo ralo da corrupção, muito Brasília e pouco Brasil. Tá? E as unidades federadas do Brasil, começando pelos municípios e chegando aos estados, que são onde as pessoas vivem, as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, ela vive nos municípios, né? Esses cada vez têm menos recursos e mais demandas. Por quê? Porque o Congresso Nacional vai transferindo responsabilidade para os municípios e não acompanha o dinheiro para os municípios. Não é? Não fiscaliza. Também. Né? E no caso do Rio Grande do Sul, se eu pudesse usar uma palavra, é o seguinte, o Rio Grande vai muito bem, Jorge. O Rio Grande tem inovação tecnológica, tem talento, tem boas universidades, tem 2 times campeões do mundo, que é o Grêmio Internacional. Tem uma produção agrícola fantástica. Aliás, o campo tem sustentado a cidade nos últimos 20, 30 anos. Mas não tem administrador? Eu quero dizer o seguinte, o que vai mal é o poder público. O poder público, por a irresponsabilidade de séculos, de décadas, não, né? Podia dizer séculos, mas décadas, o Rio Grande, em 40 anos, 40 e poucos anos, em 37, ele gastou mais do que arrecadou. Então, não pode dar certo na tua casa, na minha, na televisão que tu administra, se tu passa a régua no final do mês, ou da semana, ou do ano, e sempre tu está gastando mais do que arrecadou. Então, isso aconteceu com o Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto, eu enfrento a questão do Banrisul. O Banrisul é um banco público, majoritariamente, querido de todos os gaúchos e gaúchas, e tem aqui, entre tantos defensores, um defensor do Banrisul, porque eu acho que ele cumpre um papel social importante. Agora... Que teve mais de 11 milhões agora de lucro, né? Então, assim, agora, eu tenho um Estado que eu não pago brigadiano em dia,
eu não pago o professor em dia, Não paga o funcionalismo em dia. eu não tenho dinheiro para tapar os buracos das estradas, a 118, que é uma via aqui na região metropolitana, está paralisada, podia dar outros exemplos. Nosso transporte metropolitano também. E aí é o seguinte, eu pego, hoje o presidente do Banrisul ganha 51 mil reais, acho que é um bom salário. Bom, se vamos passar para 60, para 70, é discutível. Agora, eu pegar o salário do presidente do Banrisul e passar de 51 para 123 mil, elevar os diretores, que vêm abaixo do presidente, para quase 100 mil reais, e levar um efeito cascata para todas as superintendências, eu penso que, neste momento, não dá para fazer isso. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou dizendo assim, para alguns tem dinheiro, e para a maioria não tem. Quer dizer, as prateleiras das nossas farmácias públicas, na sua grande maioria, estão vazias, porque não tem dinheiro para comprar remédio. A fila do SUS, nós sabemos, e tu convive com isso como eu, pessoas que nos acessam para dizer, olha, eu estou aguardando 1 ano para a cirurgia. Quer dizer, 2, 3 anos. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos. Às vezes mais 1 ano para conseguir um especialista. Então, eu penso o seguinte, eu quero um diretor que ganhe bem? Quero. Eu quero um Banrisul que seja cada vez mais fortalecido, mas eu acho que, neste momento, o governo do Estado tem que ter muita sensibilidade de não aumentar os que jamais ganham, entendeu? Então, foi a minha manifestação repetida na tribuna da Assembleia, que teve muito eco, viu, Jorge? Muito eco. Eu já soube disso. É de dizer o seguinte, não votarei contra pelos nomes, eu acho que o governador foi eleito, ele tem o direito de escolher os seus diretores, ele tem legitimidade para isso. Agora, faltou transparência do governo do Estado quando não disse que estaria elevando mais de 100% o salário dos seus diretores. Agora, eu penso também, Jorge, que já que tu me dá essa oportunidade, dizer que os privilégios no Brasil são muito maiores do que isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem outros temas que eu também estou enfrentando, que são aqueles chamados auto-aumentos das carreiras jurídicas. Exato, eu ia falar sobre isso, porque o deputado propôs um debate através de requerimento, não foi isso? Em audiência pública. São decretos legislativos. Exato. Então, é assim, meu caro telespectador, as carreiras jurídicas no Brasil, né, já há um bom tempo, elas vêm tentando criar uma sistemática completamente aparteada, diferenciada de todas as demais carreiras. Então, a primeira resposta que precisa dar é o seguinte, pelo nosso regramento jurídico do Brasil, qualquer aumento, tu entendeu, de salário fora da inflação, que um governo ou com um tribunal ou com um Ministério Público queira fazer, uma defensoria, só pode ser feito através de lei. Então, eu insurgi, porque lá em 2014 criou-se o auxílio moradia. Aliás, foi antes, mas ele foi mais questionado em 2014, que é aquele auxílio que os juízes, que era só para aqueles que moravam em locais de difícil acesso e que não tinham residência, e depois acabou havendo uma decisão dando auxílio moradia, inclusive para aqueles que tinham residências nas próprias cidades. Então, a chamada farra dos auxílios moradia. Bom, essa matéria foi ao Supremo e o Supremo acabou dando uma liminar, estendendo para todo mundo, que foi o ministro Fux, e depois eles fizeram um lobby no Congresso Nacional e criaram uma lei federal para elevar o teto dos ministros do Supremo de 33 para 39. Pois bem, isso foi feito por lei no governo Michel Temer, no governo passado, junto com o Congresso Nacional e o Supremo. O que fizeram as carreiras jurídicas que vêm abaixo do Supremo? Pegaram aquela lei e baixaram, através do Conselho Nacional de Justiça, dizendo assim, não, vocês podem se auto-aumentar nos estados. Então, aqui, esta conta custa 250 milhões para os cofres públicos do Rio Grande do Sul. Então, o que eu propus na Assembleia é que estes auto-aumentos que não passaram por lei, da Defensoria, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, sejam desfeitos por decreto legislativo. Essa matéria vai à votação na Assembleia. Sim. Deputado Sebastião Melo, eu sei que o deputado será candidato a prefeito, tenho certeza disso, e gostaria muito de vê-lo na prefeitura. Mas o que lhe assustou mais quando assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa? Rapidamente, assim, um resumo. Nada me assustou. Eu penso que o papel de deputado ou de vereador é ser procurador. Ao se deparar com toda aquela esquerda, é ser procurador do povo. E para mim, Jorge, eu tenho 3 hierarquias no exercício do mandato. Fiscalizar, mediar conflitos, acabar com leis que atrapalham a vida do povo e, por último, fazer leis.
Então, neste diapasão, nesses 3 meses, eu acho que nós estamos trabalhando bem. E eu gosto da boa briga. Bom, então... eu vou aqui servir de porta-voz do povo e vou lhe pedir uma coisa. Nenhum deputado teve a coragem agora de falar sobre o preço da gasolina, sobre não os 30% do CMS, que dizem que sai da refinaria, mas sim sobre o que chega no posto de gasolina, e que é a pauta do governo de 4,68, porque ele saiu de lá com 2,229, na realidade 2,03, e na realidade o povo está pagando, o consumidor está pagando 70%, e agora ele quer um aumento de 15 dias e botar mais ainda 30% em cima da diferença do valor da gasolina de 4,68 e que o posto vai vender. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui e queria também fazer um apelo a todos vocês. Hoje nós temos 5.000 crianças em casalares e abrigo no nosso estado. 1.000 crianças em Porto Alegre. Adote uma criança. Até o próximo bloco. Obrigado por estar conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, esse é o espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. Quando desenvolvemos as pessoas, crescemos juntos. O tema de hoje, os jovens estudantes no mercado de trabalho. As novas tecnologias, elas surgem para as melhorias nos processos das empresas e para que elas não fiquem para trás no mercado. E o que significa isso? É evolução. São os novos processos que para alguns se tornam bem complicados de acompanhar e de se desenvolver, não é assim? Então, a modernização, ela não se faz somente possuindo equipamentos modernos ou colocando a nova tecnologia lá dentro da empresa. É pela contratação de mão de obra com profissionais atualizados também e que saibam produzir com as novas tendências. E aqueles que já estão há mais tempo, esses têm que conseguir acompanhar toda a evolução. Ou seja, eles têm que ter um pensamento lá na frente para ficar preparado e para fazer uma rápida adaptação hoje. Imagine aqueles colaboradores com mais tempo de casa, que conhecem bem os antigos processos de trabalho e que precisam mudar. Como é que fica a evolução e a adaptação deles? Para agitar todo esse processo de inovação, a inclusão dos jovens no mercado de trabalho pode fazer a diferença na curva da mudança e na visão das empresas. De que forma pode ser feito isso? Essas novas cabeças, elas precisam de oportunidades no mercado de trabalho. Se não tiverem isso, eles não vão poder adquirir a experiência para praticar no dia a dia todo o potencial inovador deles. E nós, educadores corporativos, como podemos dar velocidade nisso? Proporcionando o intercâmbio de gerações dentro das organizações. Como se faz isso? Mesclando as idades com as habilidades e as competências. Olha só, preste atenção nesses dados que eu vou mencionar. 8,9% do total de estudantes do ensino superior estão fazendo estágio aqui no Brasil. 8,9% somente estão estagiando. Eu explico mais. Dos 8.286.000 estudantes, desses, 740.000 fazem estágio, que é os 8,9%. A informação vem da Associação Brasileira de Estágio, está lá no site. Ela mostra que as empresas não têm contratado muitas pessoas em início de carreira. E qual a consequência disso? A falta de iniciativa das empresas em trazer a nova geração pode prejudicar a possibilidade de desenvolvimento de futuros empreendedores ou de serem ótimos profissionais de carreira nessas mesmas empresas. E o que significa isso? O potencial dos jovens ainda não é totalmente explorado por falta de oportunidade. E as consequências? Isso não só prejudica o desenvolvimento, como também o crescimento e a evolução das empresas. Por quê?
porque a cultura de algumas empresas fica enraizada em suas doutrinas e nas tradições antigas. Olha o caso da Kodak, lembram? De uma forma geral, os jovens, eles são moldados a pensarem diferente daqueles profissionais que estão lá há mais tempo. Só que como ainda são inexperientes, eles se alimentam de busca de informações e das opções do aprendizado. Falta o que então? A oportunidade da prática, do fazer. Em um país onde o desemprego alcança 11, 12, 13% da população, eu penso que os jovens possam se tornar uma parcela importante da solução. Não é somente parar de ensinar algumas disciplinas nas escolas e nas universidades para os jovens. Acho que não é isso. Mas ensinar e desenvolver eles a utilizarem essas disciplinas, esses conhecimentos para a criação de algo novo e útil para a nossa sociedade. Nós temos que incluir mais os jovens e não criticar como acontece. Precisamos parar de treinar os jovens para serem robôs ruins e medíocres. Temos que fornecer o apoio, dar a devida capacitação para que eles possam se tornar seres humanos abertos, visionários, íntegros, excepcionais no futuro e felizes. Penso também que essa evolução com os jovens não será benéfica apenas para as empresas, que vão aceitar os estagiários e que depois se transformam em grandes profissionais e executivos, mas também para o Brasil, que precisa crescer e evoluir junto com cada novo estudante formado. É isso. Para encerrar, não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Muito bem, esse foi o Walter Monteiro, nosso comentarista. Vamos agora ao comentário da Patrícia Turvo, que está voltando conosco aí, teve uma série de questões aí profissionais, mas a Patrícia Turvo traz o seu comentário importante sobre o momento atual da economia brasileira. Vamos lá, Patrícia. Silvio, estou de volta após um longo período sabático dos meus comentários e retomo minha participação no programa tentando responder a muitas perguntas sobre minha percepção acerca do momento atual da política. Bem, temos um presidente eleito extremamente bem intencionado e preocupado em fazer algo para tirar nosso país do buraco no qual foi soterrado nos últimos anos. Mas estão faltando alguns ajustes e sensibilidade para que o trem ande nos trilhos do desenvolvimento. Em primeiro lugar, deve ser seguida a lição caseira de que roupa suja se lava em casa. O governo está ficando muito fragilizado e exposto por esse bate-boca público em redes sociais entre os próprios pares, agravado pelos filhos do presidente que expõem o pai ao ridículo ao ofenderem publicamente pessoas que integram sua equipe. Ora, será que não veem que quando agridem o vice-presidente ou qualquer integrante do governo, é ao pai que estão ofendendo? Pois foi ele quem escolheu tais pessoas. Por favor, o que é senador, que trate de assuntos referentes ao Congresso Nacional. E o que é vereador, o rio está abaixo d'água. Deve ter bastante problema que diga respeito aos seus eleitores diretos para lhe ocupar. Por outro lado, quanto ao ministro Paulo Guedes, sua competência técnica é óbvia, basta ver seu currículo. Mas o presidente deve, a meu juízo, pingar os is e cortar os t's. O presidente se chama Jair Bolsonaro. Aliás, se algum ministro puxou votos para ele, foi o ministro Sérgio Moro, de cuja pasta o Congresso, com interesses óbvios, retirou o COAF, enquanto o hoje ministro Paulo Guedes lhe afastou eleitores. Todos lembram disso. Assim, não dá para o presidente falar uma coisa pela manhã e o ministro, seu subordinado, desmentir à tarde. Inclusive, quanto à reforma da Previdência, o então deputado e candidato Bolsonaro criticava a apresentada por Temer e dizia que era necessária, mas não naqueles termos. E agora vem o seu ministro e apresenta uma pior ainda, logo aparentemente diversa do que foi idealizada originariamente pelo presidente. Quanto ao PSL, seus integrantes devem se dar conta de que o seu papel é dar apoio ao presidente, cuja eleição elevou o partido, e não
serem inimigos na trincheira. Ou seja, acho que está faltando um pouco de organização. O presidente Bolsonaro, que não pode matar uma barata que a imprensa já cai em cima de forma maldosa, controlando tudo que não controlou nos últimos 16 anos, já tem o Congresso Nacional pressionando evidentemente por negociatas, cargos, boicotando os projetos do Executivo, utilizando a reforma da Previdência como moeda de troca para não permitir que o presidente vá à frente com os planos governamentais aos quais se propôs, não pode continuar enfrentando punhaladas internas. Resumindo, presidente, pegue a rédea. O comandante é o senhor. Filhos são assunto pessoal. Ministros devem seguir as suas determinações. Os eleitores são o seu guia e o Brasil o seu objetivo. Que Deus lhe dê forças. Muito obrigada. Bom, Economia e Desenvolvimento fica por aqui nessa semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.